Nós estamos iniciando hoje uma série chamada 70 vezes 7. 70 vezes 7 é o nome da nossa série. Como é o nome da nossa série? 70 vezes 7. É a série que realmente vai fazer uma revolução através do Espírito Santo ministrando a palavra de Deus na sua vida em nome de Jesus. Então você não pode ficar de fora. Serão 4 ministrações nesse mês de abril e nós estamos com muita expectativa, Cris, porque o assunto que nós vamos ministrar nessa série, eu particularmente confesso que não é um assunto fácil, nem de ouvir, nem de falar, nem de pregar, mas é um assunto que todos nós precisamos. Todos nós precisamos nos envolver e, mais do que isso, nos comprometer a viver o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. E eu quero começar contando uma história de uma professora. A professora, ela na verdade chegou na sala, professora de matemática, para os seus alunos, e disse assim: meninos e meninas, prestem bem atenção, eu vou falar uma tabuada, eu vou ensinar a tabuada para vocês hoje, e eu vou falar a tabuada do 9. Vocês fiquem em silêncio, não conversem, para vocês aprenderem sobre a tabuada. E ela começou: 9 vezes 1, 9. Ela falava e ela mesma respondia, os alunos só escutavam. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 15. 9 vezes 2, 15. E os alunos começaram a rir e ela continuou. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 10, 90. Enquanto ela estava terminando, a classe inteira estava dando risada. Os alunos um falando com o outro: que professora burra, como ela não sabe tabuada, ela está querendo ensinar tabuada. E eles davam risada, e davam risada, e davam risada, falando que ela era burra. Como ela pode? 9 vezes 2, 15, está errado. E riam. E a professora ficou de braços cruzados esperando os alunos a terminarem de dar risada. Quando eles terminaram, a professora: já terminaram? Não vão dar mais risada? Ok, posso falar? Pode, professora. Eu quero ensinar uma lição para vocês. Na vida, todos nós erramos e acertamos. Todos nós acertamos e erramos. Só que você pode acertar 9 vezes. Se você errar uma vez, as pessoas te condenam. As pessoas riem de você, as pessoas não te perdoam. E nesse dia, eu quero ensinar para vocês. Vocês são crianças, mas um dia vocês serão homens e mulheres. Que vocês possam aprender a serem tolerantes com os erros das pessoas. Respeitar o erro das pessoas, respeitarem as pessoas. E mais do que isso, a perdoar o erro das pessoas. Essa foi a lição que aqueles alunos aprenderam naquele dia. E o que isso tem a ver com as nossas vidas? Tem muito a ver. Nós estamos vivendo num tempo, gente, que não se aceita mais erro, não se aceita mais nada. Um deslize sequer, já tem gente apontando o dedo, já tem gente nos acusando, já tem gente falando mal, já tem gente nos condenando, e a maioria das pessoas não estão dispostas a perdoar, não estão dispostas a aceitar o erro. E essa série fala muito sobre perdão. 70 vezes 7 é o nome da série. É uma série que vai falar muito com você. Talvez nós estamos aqui hoje, você como filho, você como pai, como mãe, como esposa, como cônjuge, como homem, como mulher, e talvez você já errou, mas você já acertou. Talvez pessoas que caminham com você já erraram e acertaram. Mas muitos de nós valorizamos mais o erro do que o acerto. Condenamos mais do que aplaudimos. Criticamos mais do que elogiamos. Mas o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Lá em Mateus 18 tem uma história muito legal para nós estudarmos um pouquinho. Mateus 18, Jesus está conversando com os discípulos, batendo um papo com os discípulos a respeito de perdão. E nessa conversa ele chega para os discípulos e começa a explicar, a falar, a mostrar a importância do perdão. E um discípulo se levanta, Pedro se levanta dizendo: Jesus,
Sobre perdão, nós temos que perdoar as pessoas 7 vezes? Jesus não, claro que não. Não somente 7, mas 7 vezes 7. Ou seja, 70 vezes 7. E naquele dia Jesus ensina uma lição para os discípulos. O que mais me impressiona nessa conversa com os discípulos, lá em Mateus 18, é que os discípulos, vamos pensar na vida dos discípulos. Os discípulos andavam com Jesus, pelo menos a Bíblia diz isso. Os discípulos presenciaram os milagres que Jesus fez. Os discípulos aplaudiram o que Jesus fez. Eu fico pensando Jesus ali, colocando a orelha no homem que Pedro arrancou. Eu fico pensando Jesus pedindo para Pedro vir sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Os discípulos presenciaram Jesus curando coxos, Jesus curando cegos, Jesus operando milagres. E quando eles se deparam com Jesus em uma situação como essa, falando de perdão, eles entram em crise. E a crise dos discípulos deveria ser outra. Os discípulos deveriam ter a seguinte crise: mestre, me ensina a orar mais, me ensina a ter fé para curar, me ensina a ter fé para operar milagres, me ensina a ter fé para ver o coxo andando, me ensina a ter fé para eu pedir para as pessoas andarem sobre as águas. Mas é impressionante, gente, o que os discípulos pedem para Jesus não é em relação aos milagres. Olha lá em Lucas, vamos ler juntos aqui, Lucas, antes só voltando, eu não li Mateus, mas só para você, Mateus 8:21 diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Agora em Lucas, isso aqui me impressiona, porque eu fico pensando, se eu estivesse andando com Jesus, eu ia pedir fé para fazer as mesmas coisas que Jesus fez, não para perdoar, mas foi o que os discípulos pediram aqui. Lucas 17:3 diz assim: se o meu irmão pecar, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Olha que coisa, olha que impressionante isso, gente. Vamos pensar, eles não estão pedindo para aumentar a fé, para operar milagres, mas eles estão pedindo para aumentar a fé, porque Jesus disse que eles deveriam perdoar. O que isso significa? Que perdão não é uma coisa simples, que perdão não é uma coisa fácil, que perdão não é uma coisa muito assim do dia a dia. Mas a questão é que eu hoje não quero focar no perdão. Eu quero falar com você um pouquinho por que existe o perdão. Qual é a origem? Aonde começa o processo do perdão? Como fazer para evitar o perdão? Mas pastor, a Bíblia está dizendo sobre perdão, por que eu vou evitar o perdão? Na verdade, queridos, nós deveríamos nos preocupar não com o perdão, mas nós temos que nos preocupar com a ofensa. Porque se eu não me ofender, se eu me blindar contra a ofensa, eu não preciso perdoar. Não é que é muito simples. A Bíblia fala muito a respeito de perdão, mas nós temos que entender a razão, a origem, aonde que começa o problema. Porque às vezes nós ouvimos: você tem que ir lá pedir perdão, você tem que perdoar, você tem que isso. Mas espera aí, por que eu preciso perdoar? Qual é a razão? Aonde foi que aconteceu? O grande segredo, eu diria, a chave é o perdão, mas o segredo dessa chave se chama ofensa. Eu e você precisamos nos blindar da ofensa.
Se você aprender a se blindar da ofensa, meu amigo, meu irmão, meu filho espiritual, homem e mulher de Deus, a sua vida muda. Se você encontrar o caminho para se proteger da ofensa, você vai ser um homem e uma mulher livre, em nome de Jesus, amém? Então o segredo aqui para nós é não se ofender, é não permitir que a ofensa chegue até nós. Porque uma vez que nós permitimos que a ofensa chegue até nós, nós vamos nos tornar cativos, nós vamos nos tornar presos. O dicionário ele tem uma tradução para ofensa que diz assim: ofensa, o ato ou efeito de ofender, afronta, desacato, ressentimento da pessoa ofendida. Quantas vezes nós fomos ofendidos, ou talvez nós ofendemos? E quando isso aconteceu, se nós ofendemos, muitas vezes nós não ficamos presos, mas se nós fomos ofendidos por alguém, provavelmente você está preso, você está cativo, você está vivendo em uma prisão. A Bíblia diz a respeito da ofensa, e ela faz uma comparação muito interessante de uma pessoa ofendida. Vamos ler juntos Provérbios 18, verso 19. Diz assim, olha que interessante isso: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. Meu Deus, a pessoa ofendida, aqui fala irmão, mas pode ser a pessoa, pode ser, a pessoa ofendida resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. Olha que interessante isso. A Bíblia está comparando a ofensa com uma fortaleza. Antigamente, muito antigamente, a história conta que eram construídas fortalezas. O que é a fortaleza? É um muro muito alto, bem largo, bem alto, muito forte, para resistir à invasão do exército inimigo, ou à invasão de pessoas, para resistir ali a comunicação entre nações. O caso mais atual que nós temos visto nos últimos dias é a história dos Estados Unidos com o México. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele fez uma proposta quando se candidatou, que ele iria construir uma fortaleza, que ele ia construir um muro entre o México e os Estados Unidos, na fronteira, México e Estados Unidos, impedindo as pessoas de atravessarem, de passarem por ali. Segundo o que diz, é uma das fronteiras que mais passam pessoas, legalmente e ilegalmente. E qual que é a proposta que ele fez? Não, vamos construir um muro, impedindo que mexicanos vão para os Estados Unidos. A Bíblia está dizendo que o ofendido é como um muro, é como uma fortaleza construída, ou seja, eu não me comunico com a pessoa que me ofendeu, eu não me comunico com ninguém. E a Bíblia ainda fala assim, que a contenda é como ferrolho nas portas de um castelo. Eu estive na Alemanha em 2010, e eu tive o privilégio de conhecer um castelo. Gente, é algo impressionante, é algo fenomenal, mas o que mais impressiona são as portas. É um lugar assim magnífico, a entrada dá vontade de você ficar só na porta, e as fechaduras são algo assim fantástico. É isso que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia está comparando que a contenda é a fechadura, a contenda é o ferrolho, é aquilo que prende. E o que são as contendas? São as discussões, são as brigas,
são as falas. Todos nós aqui, 100% das pessoas que estão aqui, nós não vamos conseguir avançar se nós não aprendermos a nos relacionar com pessoas. Não tem como. Você precisa de pessoas. Eu preciso de pessoas. Eu preciso da minha esposa, dos meus filhos e vice-versa. Nós precisamos nos relacionar. Mas aí que entra o segredo, porque é impressionante, porque na contenda, que muitas vezes gera ofensa. Nós somos ofendidos muitas vezes fisicamente, mas a maioria das ofensas, ela acontece verbalmente, na fala, na declaração. E hoje eu diria que um dos maiores campos de concentração, de contenda e de ofensa é a família, é o casamento. É o relacionamento pai e filho. De cada 10, quase 8, 9 jovens tem uma queixa dos pais. Quantos casamentos estão hoje, em algum momento, o cônjuge, ele ofendeu ou foi ofendido pela esposa? Quantos filhos talvez estão aqui hoje que foram ofendidos pelos pais? Isso talvez, parece que não tem nenhuma repercussão, mas tem muita repercussão, porque uma vez que você está ofendido, você está preso, você está cativo, você está numa prisão, ou seja, um muro que foi construído, um muro que foi levantado. E eu quero falar uma experiência minha, pessoal, que eu tive na infância. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 3 anos de idade. E quando ele foi embora de casa, eu era uma criança, eu não entendia muito bem. E talvez achei que tudo aquilo era natural, obviamente, mas o tempo passou. E eu fui entendendo o que era crescer sem pai, o que era conviver sem pai. E eu fui querendo ter respostas. E eu fui permitindo que no meu coração, a ofensa que meu pai gerou, porque de uma certa forma meu pai gerou uma ofensa. Qual foi a ofensa? Ter ido embora. Foi uma ofensa para a minha vida. Mas eu tinha 3 anos. E aí o tempo passou, eu entendi isso, através da palavra de Deus, eu fui pedir perdão para o meu pai. Mas pastor, por que você foi pedir perdão se foi o seu pai que te ofendeu? É exatamente isso, gente. Olha como que são as coisas, olha como essa questão é tão espiritual. Eu fui pedir perdão de uma ofensa que eu recebi. Não, eu fui pedir perdão de uma ofensa que eu fiz contra o meu pai. Mas como assim? Ele que foi embora, o que tem a ver uma coisa com a outra? A questão é a seguinte: eu casei, minha esposa, ela tem pai, tem mãe, e tinha relacionamento com o pai dela. E ela perguntava, mas e o seu pai? Não, meu pai, não sei. E ela sempre perguntava, mas você não tem amor pelo seu pai? Ah, meu pai, sei lá. E ela insistia em perguntar. Falei, bom, então vamos lá, o meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos. O meu pai não cuidou de mim. O meu pai adulterou contra minha mãe. O meu pai pisou na bola. O meu pai não presta. O meu pai não foi homem suficiente para ficar com a gente. Por causa do meu pai, nós estamos nessa vida. Olha que coisa, queridos. Quando eu falei isso, eu ofendi meu pai. Quando nós estamos ofendidos, a nossa tendência muitas vezes é ofender também. E nós passamos a fazer isso porque nós não temos revelação.
Mas aí eu fui lá e pedi perdão para o meu pai, tudo resolvido, graças a Deus, essa história está totalmente resolvida, mas é uma verdade, muitas vezes é na sua vida, na sua casa, talvez alguém está aqui que tem uma história parecida ou não, e talvez em outras áreas, mas a ofensa talvez está ali, e muitos de nós estamos tentando entender algumas coisas. Além de te prender, porque a ofensa é uma prisão, a ofensa também traz muitos males físicos, muitas doenças. Já foram comprovadas cientificamente que existem muitas doenças psicossomáticas que é fruto da mágoa, fruto do rancor, fruto de um desprezo, fruto de uma ofensa. Quantas pessoas estão sofrendo e não entende? Eu não sei se você já fez exames por alguma dor, por alguma coisa que você sente, e você fica perguntando, mas cadê o resultado do exame? Não tem resultado, não dá nada. Fiz de novo, fiz em outro laboratório, fiz de novo, fiz aqui, fiz ali, fiz não sei o que, fiz assim, não dá nada, não tenho nada. Isso é uma doença psicossomática. E provavelmente, eu gostaria de te encorajar você a deixar o Espírito Santo cavucar o teu coração, e lá no fundo, do mais secreto do teu coração, para identificar se talvez você não está ofendido, ou foi ofendido por alguém. Veja a minha vida, 3 anos, como é que, puxa, tantos anos, 17 anos depois, eu fui identificar que eu tinha sido ofendido pelo meu pai, porque ele foi embora de casa. Talvez você esteja preso, e quando nós estamos presos, a prisão é como uma construção de muros. Vamos imaginar que aqui tem um muro. Se eu estou preso, cativo, eu não consigo andar. Se tem um muro aqui, eu tenho um limite, eu não consigo sair daqui. Se eu olho para o lado, muro. Se eu olho para trás, muro. Se eu olho para o outro lado, muro. A pessoa cativa, a pessoa ofendida, ela construiu uma fortaleza, ela construiu um muro. E ela só permite acessar esse lugar pessoas que ela confia. Só que, olha que interessante isso. Muitas pessoas ofendidas, elas vão procurar ajuda. Infelizmente, às vezes a ajuda não é tão boa. Por quê? Imagina que eu chego aqui para o Maurílio e falo: Maurílio, meu pai pisou na bola, cara. Foi embora, eu tinha 3 anos. E agora, Aí o Maurílio fala: não, mas poxa, ele não sabia o que ele estava fazendo, perdoa seu pai, ele não tem culpa, perdoa ele, libera a vida dele. Qual que é a minha tendência? O que eu deveria fazer? Ouvir o Maurílio, porque quando eu ouço isso, eu estou, na verdade, construindo pontes. Mas eu não, Maurílio, poxa, você não entende então a minha vida. Aí eu vou procurar outra pessoa. Aí vamos supor que eu chego aqui para o Aías e falo assim: Aías, meu pai pisou na bola. Meu pai, foi embora quando eu tinha 3 anos. Imagina que o Aías teve um problema parecido. Aí ele vai falar: não, mas você tem razão. Seu pai pisou na bola, o meu também. Meu pai também pisou na bola. Meu pai também fez coisas que não deveria e tal. E é assim mesmo, todo pai não presta. Olha que coisa, gente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou me aliançar com uma pessoa que também está ofendida. E esse é o grande perigo. Porque o ofendido, muitas vezes, ao invés de ele procurar pessoas para construir ponte, ele procura pessoas para edificar muro. O pior do que, olha que coisa, pior do que você ser a pessoa que coloca os blocos no muro, é o ajudante. Eu não sei se quantos aqui já tiveram experiência de fazer algum serviço de alvenaria na sua casa? Quantos tiveram? Eu já tive, uma vez, estava construindo minha casa, e a grana era curta,
E eu falei, eu vou ser o ajudante. Maldita a hora que eu pensei em ser o ajudante. Irmãos, pensa uma coisa ruim, nada contra. Se você é ajudante, eu quero te abençoar para você ser promovido para o pedreiro logo, porque ajudante não dá. O ajudante faz a massa, pega o cimento, pega o bloco, leva tudo para o pedreiro, ele que assenta e ele que ganha mais. Nessa história, nossa, é a mesma coisa. Se você é um ajudante de construtor de muros na vida espiritual das pessoas, eu quero assim te encorajar, não aceite isso, seja uma pessoa que vai construir pontes e não muros, em nome de Jesus. Eu libero e profetizo essa unção de construtor de pontes e não de muros sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Seja um construtor de pontes, mas é isso que acontece. Então, o construtor de muros, ele tem essa função, e infelizmente, isso vai deixando a pessoa presa, deixando a pessoa sem mobilidade. Aí você olha para a sua vida, ou você olha para a vida das pessoas, e você fala assim, cara, por que sua vida não anda? Por que a minha vida não anda? Gente, pode pegar, pode avaliar, não estou generalizando, mas a maioria dos casos, das pessoas que não estão andando com a vida, ela tem uma ofensa, ela tem um problema mal resolvido, uma situação mal resolvida, e isso vai paralisando a vida da pessoa. Então eu quero te encorajar, nessa noite, você a liberar. Não aceite ficar ofendido. Ah, pastor, mas pisaram na bola. Não aceite ficar ofendido, porque se você não ficar ofendido, você vai ser livre para caminhar, para conquistar, para avançar, em nome de Jesus, amém? Não permita que pessoas coloquem mais tijolos no muro, muito pelo contrário, desafie as pessoas a quebrar o muro. E eu quero contar uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha 17 anos, e eu estava jogando um campeonato em Jandira, e começou o campeonato, o jogo, jogando lá e tal, primeiro tempo, pegada, era campeonato, e um amigo meu que estava jogando, levou uma entrada. No que ele levou uma entrada, ele foi para cima do cara, e eu fui lá, porque tem isso, futebol, todo mundo acha que é o super-homem, e eu fui lá, não, deixa que eu resolvo. Aí ele foi para lá e eu fiquei resolvendo a briga dele lá, e nós continuamos jogando, só que o jogo continuou, mas toda hora com aquele cara ficava se estranhando. Terminou o primeiro tempo, o cara indo para o vestiário, eu indo para o vestiário junto com ele. Ele não me xinga minha mãe? Ah, irmãos, para quê? Xingou minha mãe, eu virei e dei, só que não pegou. Você não sei o que, tal, me ofendeu, beleza. Fui para o vestiário, pensei, bom, agora vamos voltar para o segundo tempo, vai fechar o tempo aqui, vai acabar o jogo, porque o cara já está lá, já vai ficar ruim. Voltamos, o rapaz não estava. Aí eu pensei, bom, cadê o cara? Morreu, eu não acertei ele. Daqui a pouco alguém me chama no canto e falou, ó, deixa eu te falar uma coisa, é melhor você ir embora, porque o cara que você brigou, ele vai te matar. Falei, vai me matar? Vai te matar. Ele foi para a casa dele pegar um revólver e ele vai te matar. Vai embora agora. Eu não sabia se era verdade ou não, o que eu fiz? Peguei minhas coisas, entrei no vestiário, peguei o trem Jandira, e vim embora. Eu vim embora. Conclusão, graças a Deus eu nunca mais vi esse cara, senão não estaria aqui para contar a história. O tempo passou, mas uma lição ficou. Qual a lição? Aprenda a não comprar ofensa dos outros. Aprenda a não comprar ofensa dos outros. E se tem uma coisa que nós fazemos hoje em dia, é comprar ofensa dos outros. Quer ver um exemplo? Imagina que eu vou ter de férias agora, estou aqui, aí a Luciana, eu chego lá, lá em casa e falo, Lu, o Gui me viu na igreja, e ele não me cumprimentou.
Você vê que coisa, o Gui, cara, o pastor, nem é porque o cara é pastor, nem cumprimenta, cara, estou lá e tal. O que eu estou fazendo? Eu estou dando material para a Luciana construir muro. Aí ela fala assim, não, é verdade, o Guilherme é isso mesmo, eu não gosto muito dele não. E a Priscila, você não conhece, precisa conhecer a Priscila, pior que ele e tal. Não é nada disso, né, Gui? Mas vamos pensar, o que aconteceu? Ela comprou a minha ofensa. Quantas vezes nós fazemos isso com os filhos? Lá na escola, seu filho é santo, na sua casa ele é santo, mas na escola ele é, não, meu filho não. Aí você vai lá e compra a ofensa dele. Compramos a ofensa do cônjuge, compramos a ofensa do amigo, compramos a ofensa não sei de quem, compramos a ofensa, e vamos comprando a ofensa das pessoas, e é natural, porque não, você mexeu com ele, mexeu comigo, vai ter que passar pelo meu cadáver agora e tal, não sei o que e tal, comprou a ofensa da pessoa, para quê? Acontece muito isso nos dias de hoje, pessoas ficando magoadas com outras pessoas, que não tinha nada a ver com a história, mas porque comprou a ofensa da pessoa. Mas sabe qual que é o grande problema, queridos? Que essa ofensa não é comprada com real, com dinheiro. Essa ofensa é comprada com a sua vida. Quando você compra a ofensa de alguém, você se torna ofendido. Quando você se torna ofendido, você se torna cativo. Quando você se torna cativo, você se torna preso. E quando você está preso, a sua vida não anda. A sua vida não caminha, as nossas vidas não vão. Então, queridos, eu quero te animar, não compre ofensa das pessoas, amém? Não compre ofensa das pessoas, não seja ofendido, não fique ofendido por nada, aprenda, não é fácil, por isso que os discípulos, hoje eu entendo, por que eu entendo hoje que os discípulos estavam falando de fé? Porque não é fácil, não é fácil. Mas esse é o desafio da igreja, esse é o nosso desafio. Nós estamos numa sociedade competitiva, nós estamos numa sociedade egoísta, nós estamos numa sociedade que cada um pensa no seu, mas uma coisa é certa, nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas, porque se nós não aprendermos, nós vamos ficar ofendidos em todo o tempo, amém? Caminhando para a conclusão, eu quero ler com você aqui, lá em Coríntios, 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim, olha que interessante isso, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Eu gostaria de pedir para o pessoal da equipe de Atmosfera já se posicionar, por favor, com a ceia, por gentileza. 2 Coríntios 10, Paulo falando com a igreja de Corinto, ele fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando no sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, entenda isso, talvez de tudo que eu falei aqui hoje, a coisa mais importante que você precisa entender, é que a sua luta não é física, não é carnal, não é contra pessoas, não é contra o seu cônjuge, não é contra a sua esposa, não é contra os seus filhos, não é contra a sua mãe, contra o seu pai, são espirituais. E você lembra que nós lemos Provérbios 18, 19? O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. O que eu e você precisamos para quebrar essas fortalezas? Nós precisamos das armas espirituais. Olha o que diz aqui, e sim poderosas, as armas as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruir fortaleza. Qual é a fortaleza que está se levantando? Qual é o muro que tem se levantado? Talvez você está aqui ofendido no passado pelo seu pai, pela sua mãe,
por alguém, e você construiu uma fortaleza, construiu um muro, falou: olha, eu não tenho mais nada a ver com essa pessoa, então eu vou viver a minha vida. Mas quantas vezes você deita a cabeça no travesseiro, fecha os seus olhos e vem essa pessoa na sua mente, e você pensa: existe um muro entre nós. Então, querido, nessa noite o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai mexer dentro de você para que você seja liberto, você seja curado, você seja livre. Se você aprender a não se ofender com nada nesse mundo, nada, você vai ser o homem ou a mulher mais vitoriosa, mais rica de todas as pessoas. É fácil? Não é. Mas o Espírito Santo te capacita para isso. O Espírito Santo te unge para isso. Então, eu quero te encorajar: seja um construtor de pontes e não de muros, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vou pedir para você ficar em pé. Enquanto o louvor toca,